amigos e colegas conhecidos e desconhecidos, confrades e consoras na escrita e na escritura, minhas senhoras e meus senhores. Costumo anteceder as minhas preleções, modernamente costumo anteceder as minhas preleções com pequenos trechos musicais. À grande alma do poeta António Vera, que está mais que vivo, eu dedico esta música, esta velha balada do tempo em que eu era criança. To lead a better life, I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with a wave of the hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Somebody's sleepy, but she doesn't notice that. I want her everywhere, and if she is beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her rise and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she is beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her rise and hoping I'm always there. You'll be there and everywhere, here, there, and everywhere. O Zé de Estagiarita já foi aqui citado. Eu começo com o pensamento então do Aristóteles, quando ele diz que um livro é um ser vivo. Um livro é um animal vivo. Ou seja, as letras, o deus Mercúrio, por exemplo, o deus da comunicação, é filho simbolicamente de Zeus e da Maia, ou seja, do céu e da terra. Portanto, compete ao Mercúrio, compete ao mensageiro, por exemplo, a palavra Evangelho quer dizer isso mesmo, o portador da boa mensagem, da boa nova, compete ao mensageiro, qualquer que ele seja, servir de intermediário entre o céu e a terra. E é isso mesmo que, no meu razoar, são as letras humanas. Letras são tretas, é o que diz, enfim, o materialeiro, o materialista. Aquele que não reconhece o poder divino da palavra humana, que é o verbo. Há muitos poderes, há poderes políticos, há poderes económicos, há poderes sociológicos, há poderes familiares, mas nada excede em magnificência o poder do verbo. É o maior poder que o homem possui. Portanto, a língua é de origem divina. O poeta, como já dissemos, um intermediário entre o céu e a terra. Podemos ir, por exemplo, para a tradição da Cabala, da Santa Cabala. Nessa tradição, Cabala quer dizer isso mesmo, tradição. Nessa tradição, Deus criou o mundo e o homem através das letras do alfabeto hebraico. Portanto, estrelas no firmamento e letras na terra.
a refletirem e a repetirem a luz e o lume desse mesmo firmamento. Portanto, o poeta António Vera tinha perfeita consciência de que as letras também são seres vivos. Uma palavra é um espírito. Quando pronunciamos uma palavra, invocamos um espírito. O espírito que essa mesma palavra representa. Sabemos que a palavra é composta à comunicação de significante e significado, mas na poesia de António Vera nós temos uma particularidade muito interessante. É que temos a indissolubilidade, quer dizer, a transubstanciação entre o significante e o significado. O significante na poesia de António Vera nunca está separado do seu significado, nem o significado do seu significante, sendo o significante aquilo com o qual começamos esta relação, o som. Portanto, a palavra é o verbo, mas a palavra é também o som. Não há nada que façam os produtos físico-químicos que não faça também o poder da humana palavra. Na medicina, na própria psicanálise, por exemplo, a palavra restitui-se à palavra o seu antigo poder mágico. Sigmund Freud, por exemplo, tinha perfeita razão em dizer que as palavras são o único material de que serve o psicanalista. O material mais nobre de que serve o psicanalista são, efetivamente, as palavras do paciente. Portanto, lidar com pacientes é o mesmo que lidar também com textos literários. Porquê? Quer no divã do psicanalista, quer nos textos literários, são relatados os nossos sonhos. Criticar um texto, e eu sou crítico literário, criticar um texto literário é também fazer uma compreensão. O que é que quer dizer compreensão? O prender de encontro ao nosso peito, prender de encontro ao nosso coração. Prendemos nesta sessão o poeta António Vera de encontro ao nosso coração. Um pouco como faz a criancinha pequena com o seu urso de peluche. A criança abraça-se ao bichinho, abraça-se ao boneco, como se o boneco fosse uma pessoa humana. Ou seja, a criança participa daquilo que era a apanágio maior do poeta António Vera. Ou seja, o poder da personificação, da prosopopeia. O poeta António Vera tinha perfeita consciência de que ele estava a devolver à palavra o seu antigo poder mágico. O poeta António Vera estava, efetivamente, na fase a que o Jean Piaget chamava de fase mágico-simbólica. Existe, por exemplo, um trocadilho de que serviram os povos antigos e também os povos latinos, eu creio que os povos de outras línguas, que é o chamado anagrama. O que é o anagrama? A gente tem, por exemplo, a palavra imagem em francês. A palavra imagem tem exatamente as mesmas letras do que a palavra magie. Ou seja, imagem é a mesma coisa que é expresso pela palavra magia. Ou seja, o inconsciente para se expressar, já falámos aqui da psicanálise, o inconsciente para se expressar, ele expressa-se sempre pela força das imagens, que são mais do que meros produtos do nosso arrazoar. O inconsciente expressa-se através das imagens. Ao exprimir essa imagem, esse sonho, essa privação, essa ferida narcísica, ao exprimir, como eu dizia, essa ferida narcísica, nós estamos apenas a espremer o pus e o fel que ela encerra. Estamos a ser sinceros.
O poeta António Vera expressava sentimentos que normalmente são refugados para um domínio outsider. Quer dizer, experimentos que não se revelam à luz do dia. Se se revelassem à luz do dia, eles teriam de carregar e sofrer com o peso da censura. Ora, nos nossos sonhos, tudo se passa sem essa mesma censura. A tortura Rio de Prata. O que era a tortura Rio de Prata? A tortura Rio de Prata, nos finais do século XX, reunia-se num café da Visconde de Valmor, chamado precisamente Rio de Prata. Chamava-me tertúlia porque tertúlia originariamente quer dizer o sítio onde se comentam e se discutem as obras de Quinto Septímio Florente Tertuliano. Não é? Ou seja, a tertúlia deriva o seu nome, deve o seu nome a um apologeta da literatura cristã. Talvez o primeiro. O que é que nós tínhamos na tortura Rio de Prata? Além de contarmos os nossos sonhos uns aos outros, sem qualquer espécie de entrave nem objeção, nem censura, tampouco, nós fazíamos uma dialética. O que é que quer dizer a dialética? A dialética quer dizer o diálogo do eu com o tu. Portanto, a gente pode dizer, como dizia o poeta João Belo, por exemplo, sou mais eu quando tu és a síntese de nós. O eu, ao comungar com o tu, origina um todo mais vasto, que é o todo da comunhão, ou seja, da comunhão. O que é a comunhão para António Vera e para os componentes da tortura Rio de Prata nos finais desse mesmo século XX? Comunhão é a comunicação unida ao sentimento da caritas, do amor. Comunicação sem amor deixa ipso facto de ser comunicação. Mas comunicação com amor redunda sempre em comunhão. Gosto muito de utilizar o termo teológico latino, comúnio. Uma palavra muito bonita. O poeta António Vera, vamos lá ver. Eu vou ler umas linhas do ensaio que fiz, em boa hora que dei a lume, em maio de 2014, pela tortura Rio de Prata. Pronto. A mim coube uma grata tarefa de pôr em prolóquio, em prefácio, em ensaio, a poética de cada um dos componentes da Aquileia 3, que são Verbo e Graça, além do poeta António Vera, que inicia este volume, António João Bispo, Gisela Mendonça, Maria Natália Miranda, o autor destas linhas, e Rosélia Martins. Vou ler apenas umas linhas. António Vera. Significa o nome António valoroso ou valioso. E vamos ao avante. Seguindo e segundo Jacó Levi Moreno, mais importante que a criança é a procriação e o gênio poético é por isso o que gera. Não anda longe o comento do voraz criacionismo de Leonardo de Coimbra. Se o poeta António Vera tanto escrevia, é porque o verso nele era a escola e a escala do santo sagrado. Ou melhor, do sagrado, do secreto e do segredo. Que em verbal de artilharia ensaiava o Vera, uma arte magna, quero dizer, em tópicos e tropos, acertava António Vera em palavras com rosto, acima gajada, acima ao dólar real, que de lá avistareis o euro de Portugal assumir-se nas areias do infinitesimal. Criacionismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Porquê é que eu apliquei a palavra criacionismo à poética de António Vera? Efetivamente, o poeta cria.
Eu, quando me foi dado a escrever uma crítica, uma das primeiras críticas que o poeta António Vera teve em vida, no jornal Artes e Artes, eu disse que a poesia de António Vera é veramente solar e apolínea, ela clareia abertamente na clareira do ser. Repito, ela clareia abertamente na clareira do ser. Ora, isso apela para uma ontologia, e quem fala de ontologia tem que falar ipso facto em Martin Heidegger. Ou seja, a linguagem é a casa do ser. Mais do que mero instrumento ao serviço da comunidade, a linguagem alteia, a linguagem eleva, porque com as palavras prefaz o poeta, com as palavras, a sua própria morada. A língua como casa. Ora, o poeta António Vera diz em certo poema que o português é o seu amor, é a sua pátria. O português é uma língua pela qual António Vera sentia a mesma dilação ou predileção que sentem as crianças pelas suas mães. Isto quer dizer o seguinte, nomina numina. Nomina numina quer dizer o seguinte, é que, como já dissemos há bocado, o nome encerra em si o nume. O nume quer dizer um gênio, um espírito, uma idealidade, um ser mais alto, um espírito. Se me pedissem para confessar ou dissertar quais são na Terra as duas maiores provas da existência de Deus, eu diria sem hesitar, são os poetas e as mães. Quer os poetas, quer as mães, partilham o poder da criação, o poder da comune de que falamos há bocado e o poder de plasmar o nosso sonho com as cores e as paletas desse tal criacionismo. Quem cria, cria sempre à sua imagem e semelhança. Através da palavra foi dado ao homem a tarefa e o poder de recriar o mundo. Ou seja, no pensamento português, a imperfeita criação que Deus somente iniciara. Cabe ao poeta o aumentar, ampliar, dilatar e finalizar essa mesma criação. Já estamos a falar de António Vera. Ora, abrindo um pouco ao calhas, este livro, um dos últimos livros que ele publicou, folha a folha aos dias, pela Colibri. Eu vou ler um poemazinho chamado Domingo, página 65. Diz dessa arte António Vera: sentado num café, a tentadora esquina de um cantinho aqui na Estrela, belo e vetusto bairro, discuta sós comigo que farei, com ou sem mulheres aficionadas, a produzir as coisas que não sei. Porque a verdade é que eu não sei nada, desde fazer comida a arranjar roupa decente e apropriada, espécie de mendigo domingueiro, não sei como encherei uma semana tão safada se a não encher de despejo a de sentido, como sempre acontece, até à sexta-feira. Ora, a estrofe que mais nos interessa é a seguinte: porque a verdade é que eu não sei nada, desde fazer comida a arranjar roupa decente e apropriada. Faremos então aqui vários escólios. Primeiro escólio: eu não sei nada. Com a filosofia, segundo Heidegger, não se pode fazer nada. Quem diz filosofia diz poesia. Os primeiros teólogos de que nós temos notícia são, efetivamente, confessava o Aristóteles na sua metafísica,
os primeiros teólogos do que temos notícia eram todos poetas, sem exceção. Os poetas originariamente eram teólogos, ou seja, eram aqueles que defendiam o panteão do seu povo contra os panteões dos outros povos. Religião vem de legere, legar, legar e ligar. Ou seja, a religião é como a linguagem, é aquilo que liga, que congrega, reúne. Nós temos, por exemplo, o gesto. Isto é semear. Isto é semear. Com este gesto o homem semeia. Com este gesto assim, o homem abraça. O gesto de semear é mais próprio do homem que da mulher. Mas o gesto de abraçar de encontro ao nosso peito é mais próprio da mulher do que do homem. Não estamos a ser nem machistas, nem feministas. Estamos a ser lúcidos. Existem dois polos, polo positivo e polo negativo. Existem os protões, existem os eletrões. Pronto, e esta é a chave da criação. Não há positivo sem negativo, não há eu que não implique um tu para perfazer, de acordo com a comúnio, essa dialética de que já falámos mais atrás. Portanto, o que é que fazia o poeta António Vera? O poeta António Vera estava perfeitamente consciente, e consciente remete-nos a outro conceito, que é o seguinte: de nada serve a ciência sem consciência. Dizia o Rabelais, dizia muito bem, ciência sem consciência não passa de ruína da alma. O poeta António Vera tinha ciência e tinha também a consciência. Era um escritor totalmente consciente do poder divino do verbo, da palavra humana. Arte oratória. Modificando apenas uma letra, ficamos com quê? Arte aratória. Ou seja, temos a arte do arado, da semente em bom momento e boa hora a ser lançada na terra, e temos o ato do orar. O orar não é nada sem o arar. Sem o lavrar, palavrar, escrever, escreviver. Arar, tira-se uma letra, ficamos com a palavra ara, ou seja, a pedra da ara, ou seja, o altar. Era isso que se passava, queridos amigos, na Tertúlia Rio de Prata. Estávamos reunidos à volta de uma mesa e as pessoas simplesmente estavam bem dispostas, não estavam coagidas, não estavam a prestar um exame perante as autoridades, as pessoas estavam em perfeita comúnio.